Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje a gente vai fazer aqui um indicador que foi sugestão de um inscrito que deixou um comentário aqui no vídeo do canal. Então deixa seu comentário também, que eu seleciono alguns comentários aqui para a gente fazer os desenvolvimentos personalizados, beleza? Antes de dar um foco aqui na criação desse indicador, eu quero agradecer o pessoal que está deixando like nos vídeos, se inscrevendo no canal. E se você quiser desenvolver o seu robô personalizado comigo, entre em contato através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. Inclusive, vou escrever o e-mail aqui no código também. É marcoinfra@hotmail.com. Beleza, pessoal? Só entrar em contato comigo que a gente conversa aí sobre o desenvolvimento da sua estratégia personalizada. Bom, então eu peguei aqui um comentário, né, do Rafael Daniel. Ele mencionou o seguinte: faz um indicador de rompimento para nós. Apenas rompimento da vela mesmo, bem simples. Achei um tempo gráfico que ficou perfeito. Então, Daniel, Rafael Daniel, se você puder aí, fala qual que é o tempo gráfico, qual que é o ativo. Daí a gente já pode testar nesse tempo gráfico e nesse ativo também, tá? Mas vamos então à criação do indicador. Quando a gente faz uma estratégia de rompimento, a gente precisa identificar qual que é o preço que a gente quer operar, né, esse rompimento, porque a máxima do candle anterior ela não é o preço que rompeu, né? O preço que rompeu é pelo menos um tick acima ou abaixo dessa máxima, dessa mínima, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, esse aqui é um gráfico do índice diário, tá? O gráfico aqui tanto faz para fins de criação de indicador aqui, mas também vamos pegar um gráfico de day trade aqui que vai ficar mais interessante, por exemplo, um 10 minutos. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Então, quando a gente tem um candle informação, por exemplo aqui, ó, nós temos as informações dele: abertura, máxima, mínima e fechamento, tá? Então, mínima desse candle, né, se a gente olhar nessa janelinha, tá marcando ali 540, 132, 540. Este outro candle aqui, ó, qual que foi a mínima dele, né? 132, 545. Então faltou um tick para ele romper essa mínima. A gente tem que determinar qual vai ser o preço de rompimento para baixo e qual vai ser o preço de rompimento para cima, tá? A partir dessa máxima e dessa mínima que traz a informação aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar esses valores em uma variável. Então vamos começar aqui o código. Nós vamos vir aqui. Esse aqui é o código que eu deixei em branco, tá? Eu mesmo abri ali um begin e fechei o end. E a gente vai aqui declarar nossas variáveis aqui com o var. Então a nossa variável que nós vamos ter é o preço de compra e o preço de venda, que são os preços que a gente vai operar o rompimento. Existem várias formas de criar isso, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui da forma que eu acho que fica mais organizado e mais fácil para futuramente fazer algum tipo de implementação e alteração, tá? Então, como é que nós vamos determinar esses preços de compra e preço de venda? O preço de compra ele vai ser igual a máxima do candle, que aí eu utilizo sempre em inglês aqui, né? High, mais um tick, tá? O que seria um tick no índice? São 5 pontos. Então eu posso colocar isso aqui como sendo assim, ó, 5.0, 5 pontos, tá? Então o preço de compra é high mais 5, tá? E o preço de venda vai ser o que? Low menos 5, tá? Feito isso, será que nós estamos capturando os valores corretos aqui dos preços de compra e venda que a gente quer fazer? Então, para saber isso, a gente faz uma plotagem aqui, ó, do nosso preço C e a gente faz uma plotagem 2 do nosso preço V. Tá? Feito isso, clicamos aqui em executar. O que o programa desenha para nós aqui, ó? Os preços, né, de operação dos candles, tá? Então esse candle que a gente estava analisando que era 540, veja que o preço V dele aqui, ó, é 535. Neste momento aqui, tá? Para eu ver aqui nessa lateral, eu teria que
arrastar esse gráfico aqui para o lado, né? Para ele me mostrar. Não sei se vai ficar muito pequeno aí no vídeo, né? Inclusive aqui ele mostra até um valor com vírgula aqui, mas o que importa é esse aqui, tá? Quando a gente seleciona o candle, ele traz para nós aqui, vai alterando os valores, tá? Então, ó, 535 é o meu preço de venda, porque a minha mínima aqui foi 540, tá? E a minha máxima? Minha máxima foi 665. Então, ó, opa, deixa eu ver aqui. Máxima 132,665. Então, o nosso rompimento é 670, tá certo aqui, tá? 670, beleza. Eu posso também jogar essas informações aqui, ó, para cima, clicando nesse botão, tá? Então ele vai desenhar para mim aonde que seriam os preços que eu vou operar esse rompimento. Então podem ver aqui, ó, está aqui a um tique, né, dessa máxima e dessa mínima, que são 5 pontos no nosso caso do índice, tá? Para a gente fazer isso aqui funcionar em qualquer gráfico, em qualquer ativo, eu vou fazer uma alteração aqui, tá? Que talvez fique um pouco complexo aí para quem é iniciante, mas isso aqui é necessário para que a gente consiga depois simplesmente trocar o ativo e ele já trazer a informação certa. Porque do jeito que está aqui 5 pontos, se eu trocar isso aqui, por exemplo, para o dólar, tá? Ele vai marcar 5 pontos no dólar. Só que vejam que 5 pontos no dólar já é muita coisa, né? Para o dólar, a gente teria que considerar aqui, ó, meio ponto, né? Que seria um tique no dólar, tá? Então, salvando aqui, ó, meio ponto, aí ele fica correto aqui os preços que seria o rompimento, tá? Então, para a gente mudar isso aqui, nós vamos considerar aqui, ó, uma função chamada min price increment, que representa um tique de cada ativo. E aí nós vamos multiplicar esse valor dos tiques por um parâmetro que nós vamos chamar de pode ser aqui sim, ticks rompimento. Então o preço de compra é a máxima mais os tiques multiplicado por esse valor e a mínima menos os tiques multiplicado por esse valor. E esse valor nós vamos criar aqui em cima como sendo um parâmetro. Então vamos criar aqui um input chamado tiques rompimento, que inicialmente vamos definir ele como sendo 1, ou seja, um tique para que considere um rompimento. Beleza? Então, um tique no dólar vai ser 0,5 e um tique no índice vão ser 5 pontos. Então eu posso agora trocar entre ativos. Continua reconhecendo aqui certinho qual que seriam os preços, tá? E como que a gente vai fazer agora o operacional em cima disso, né? Aí a gente tem as opções de fazer isso como um indicador, que nem o rapaz sugeriu, e também uma automação. Nós vamos fazer aqui as duas coisas. Então primeiro vamos fazer a parte de coloração e indicador, que vai ser mais simples. E depois eu faço um vídeo parte 2 com a parte de automação e um teste que a gente vai fazer daí aqui no replay para ver o programa operar esses rompimentos, tá? Então isso aqui nós vamos colocar aqui como coloração. E a coloração vai ser o que? Sempre que, aí eu crio uma condição, né? Se a máxima do candle atual, né? Quando eu não coloco nada, quer dizer que é o candle atual, for maior do que o preço de compra, e aí aqui do candle anterior, né? Porque eu quero um rompimento. Quando esse candle aqui romper esse, né? Quando esse candle romper esse, então sempre considerando os valores da linha do candle anterior e a máxima e mínima do atual, tá? Então eu comparo esta linha, né, com esta máxima, tá? Eu comparo esta linha com esta máxima, esta linha com esta máxima. No caso da mínima aqui, ó, esta mínima com esta máxima, tá? Então a mínima do candle aqui, ó, com a linha aqui que fez a mínima desse candle aqui menos um tique, tá? Então máxima for maior do que o preço de compra. Aí nós podemos utilizar aqui até um igual, já que a gente já colocou
né, uma consideração aqui de um tick para rompimento pode ser maior ou igual. Então, quando ele chega nesse preço, ele já vai nos marcar a coloração. Se a máxima for maior do que o preço de compra, né, nós vamos fazer o que? Paint bar CL green, que vai pintar uma barra de verde, tá? Ctrl C, Ctrl V nisso aqui para fazer o oposto, que seria a mínima sendo menor ou igual ao preço de venda. Tá? Nesse caso, nós vamos fazer uma coloração vermelha. Tá? Feito isso, vamos novamente executar aqui. Ó, todos os candles agora que teve um rompimento para baixo, tá? Eles ficaram vermelhos. E todos os candles que teve um rompimento para cima, inclusive o do gap aqui, né? Ele fica verde. Tá? Vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui em tempo real. Ó. Aqui eu estou num gráfico de 10 minutos, talvez vai demorar um pouquinho para romper, mas vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui em tempo real para mostrar aqui para vocês. Vamos, Profit, faz um rompimento aí no candle de 10 minutos. Acho que na verdade vamos trocar aqui para a gente pegar, né, um rompimentozinho, gráfico de 1 minuto. Ó. Nós já temos esse candle aqui, ó, que fez um rompimento para cima, ficou verde, tá vendo? E ele já está marcando aqui para mim, ó, né, do candle anterior, ó, rompeu, já ficou verde, né? Ele marca aqui para mim onde que seria a linha do rompimento. Uma coisa, se eu quiser de repente visualizar a linha sendo rompida, porque aqui a gente está mostrando a linha em tempo real. Ao invés de mostrar preço C e preço V na plotagem, eu posso mostrar o preço C com o 1 aqui, ó, que representa o preço C anterior, tá? Aí eu vou conseguir ver certinho aonde que vai ser o meu rompimento aqui, ó. Quer ver, ó? Pronto. Então, essa linha agora, veja que ela fica estática, né? Então, ó, para ele pintar aqui de verde, tem que romper esse preço aqui, certo? E para pintar de vermelho, tem que romper esse preço aqui, que é um tick, né, desse candle aqui. Ah, mas eu acho que um tick é muito pouco, então como é que a gente poderia fazer isso, tá? A gente poderia aumentar o tick aqui no nosso parâmetro. E veja que esse parâmetro, a gente pode dar um botão direito, né, e vir nas propriedades, e nós temos isso aqui na abinha de parâmetros para mudar sem necessidade de ficar abrindo código. Então, pelo próprio gráfico ali da coloração, eu consigo mudar isso aqui. Se eu considerar rompimentos um pouco mais fortes, digamos 3 ticks precisa romper, né? Não é em todos os candles que eu tenho as marcações, né? Diminui minhas marcações. Quanto maior eu colocar aqui o que eu considero um rompimento, menos marcações eu vou ter, mais as minhas linhas vão se afastar, ó, mais as minhas linhas vão se afastar, até que tem um momento que não acontecem os rompimentos, né? Então, isso aqui é uma calibragem que a gente tem para fazer, tá? Então, essa aqui é a parte de coloração ou indicador, né? Como vocês queiram chamar. Ele desenha aqui as linhas que vai fazer o rompimento e colore no momento em que rompe, tá, pessoal? No próximo vídeo eu vou fazer aqui então a parte de automação disso. A gente vai fazer de duas formas, tá? Fazendo ordens a mercado e fazendo ordens apregoadas, tá? E aí a gente vai rodar por fim um replay de teste aí para ver como é que ficou esse funcionamento, beleza? Mais uma vez estou agradecendo então o pessoal que deixa o like nos vídeos, se inscreve no canal. E se você quer desenvolver a sua estratégia personalizada, regra de coloração ou indicador, entre em contato comigo através do e-mail marcoinfra@hotmail.com, que está aqui também nesse código dessa estratégia, beleza? Assim que finalizado aqui todo o código, eu vou estar disponibilizando ele também na nossa pasta do Google Drive, que está ali na descrição do vídeo, beleza? Então é só você acessar lá que você vai ter acesso a essa coloração e a esse robô assim que finalizado, beleza? Valeu, até mais!